Até agora o nosso site está bem simples, a gente só tem um H1 já formatado com a formatação do CSS, a gente tem um button formatado com os estilos lá do Bootstrap, mas a gente está numa aula sobre layouts, então a gente vai começar a entender um pouco melhor como construir layouts com o Bootstrap. Então eu disse para vocês que a gente usa muito essa parte aqui de componentes, que tem um monte de componentes, e a gente aqui tem um item só para elementos de formulário, mas na verdade o que a gente quer olhar agora é essa parte aqui de layouts. Quando a gente estava construindo usando o Media Query, a gente definia as nossas Media Queries. E eu escolhia, eu quero um layout de tanto e eu quero um layout de tanto. Então tinha um tamanho maior lá que era para o desktop e tinha um tamanho menor que era para o mobile. Porém, o Bootstrap, como ele é padrão, ele já tem isso aqui definido para vários tamanhos de tela. E a gente só precisa chamar as classes responsáveis por cada tamanho de tela. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui na opção de layouts é essa parte aqui dos breakpoints. O que são esses breakpoints? É como se fossem os pontos específicos para cada dimensão. Então, aqui, ó, ele já tem classes para um layout bem pequeno, pequeno, médio, grande, extra, extra grande. Então, basicamente, quando a gente não define nada, ele vai construir o layout normal do tamanho que a gente está fazendo, vai abrir lá no desktop e ele só vai ser modificado quando a gente redimensionar esse layout para algo muito pequeno. Seria menor, uma tela, né, com dimensões menores que 576. E o mesmo acontece para todos os demais. Porém, a gente precisa definir. Se eu quiser um layout que ajuste, que se modifique, né, quando eu tiver algo maior ou igual a 576, eu preciso colocar esse SM na frente. E assim por diante. Beleza, então aqui a gente entendeu um pouco dos breakpoints, a gente vai construir o nosso layout chamando algumas classes. A gente vai ver aqui, por exemplo, que tem uma maneira de criar layouts que é bem parecido com o que a gente viu lá nas aulas com grid layout, com linhas e colunas. E aí a gente precisa ir definindo se a gente quer que esse layout modifique, né, as linhas e colunas ali, quero que elas redirecionem ou mudem de posicionamento, quando? Quando elas forem small, medium, large. Então é bom a gente ter uma ideia aqui dos breakpoints e a gente precisa também entender um pouquinho como é que funciona o esquema de 12 grids. O esquema de 12 grids eu vou vir aqui no site do W3 Schools porque tem uma exemplificação um pouco mais interessante. Se a gente olhar um pouquinho aqui para baixo, o Bootstrap ele traz aqui uma anotação sobre o Grid System. O que é esse Grid System? Como a gente está construindo um layout genérico, né, ou como o Bootstrap é um código para um layout genérico, ele usa sempre um conceito de 12 grids. Ou seja, tudo que você for fazer, você tem que dividir isso em 12 colunas. Nossa, mas então o meu site ele tem que ter 12 colunas? Sempre. Não. Tem que ser algo divisível por 12. Então, por que 12? 12 a gente consegue dividir por 1, 2, 3, 4 e 6. Então, a gente pode facilmente criar um site com 3 colunas e quando diminuir ele vai entender que vai para 2. Quando a gente aumenta muito, ele vai para 4. Ou ele cria só uma. Então, é uma maneira mais fácil de trabalhar. Tá? Ao invés da gente dividir em 2, em 3, em 5, em algum outro número, então a gente vai sempre pensar nas 12 grids. A gente pode criar um layout, por exemplo, onde algo ocupe as 12 grids, ou a gente pode dividir em 6 mais 6. Mas pode ter também um caso onde a gente quer um pedaço ali de 4 pedaços desse 12 e um outro que contenham 8 pedaços desses 12. Conforme eu for diminuindo isso ou aumentando, ele vai se redistribuindo nesses múltiplos de 12. Então, uma coisa que a gente tem que saber é que existem os breakpoints. Outra coisa que a gente tem que saber é um pouquinho sobre esse grid system. Sempre quando vocês forem construir o layout de vocês, ao invés da gente pensar agora em 100% da tela, lembra? A gente fazia 100%, aí dividia, por exemplo, 20, 70, 10. Agora não vai ser mais assim. A gente pode usar 4, 7, 10. É alguma coisa que somando ali, 4, 7, 1, desculpa. A gente precisa fazer somando algo ali, que no final das contas vai dar 12. Por quê? Depois, quando a gente começar a diminuir o nosso layout, ele precisar se reajustar, ele vai encontrar de alguma maneira, ou a melhor maneira, para que isso continue sendo bem visualizado pela pessoa ali, pelo usuário, para quem está consultando, quem está visualizando o nosso site. E aí, como é que a gente define essas células? Então, basicamente, a gente vai criar um container, a gente vai criar uma linha e dentro dessa linha a gente vai colocar as colunas.
A gente pode simplesmente definir uma coluna ou definir que essa é uma coluna small, uma coluna medium e assim por diante. Daqui a um pouco vocês vão entender isso melhor. Aqui ele traz alguns exemplos, tem também aqui algumas opções de try yourself que a gente pode visualizar. Aqui ele vai mostrando todos aqueles tamanhos num detalhe um pouco melhor. Então, quando eu quiser fazer algo para laptop, quando eu quiser fazer algo para tablet, qual é o tamanho que eu deveria usar e qual é ali o breakpoint que eu deveria usar também. Bom, beleza. Alguma vez que a gente entendeu aqui o grid system e os breakpoints, a gente pode começar a pensar em um layout para o nosso site. Bom, vou voltar aqui para a documentação e aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo. Então, ele tem aqui uma parte que fala só sobre os containers. Então, o container é algo maior que vai envolver todo esse nosso site. Eu posso utilizar simplesmente o container ou utilizar aqui aqueles breakpoints. O container fluid, ele vai se ajustar sempre a 100% da tela. Então, se eu quiser deixar umas margens na lateral, eu vou usar um container. Agora não, se eu quiser ocupar exatamente 100% ali da minha tela, eu vou usar o container fluido. Bom, basicamente para usar o container é só eu atribuir como nome de uma classe contain. Aqui a gente tem aquelas outras opções, tem o container fluido. Beleza. Quando a gente vai trabalhar com grid, como que funciona um grid? Basicamente a gente vai ter uma linha, ou seja, uma classe row, com algumas divs com a classe coluna. Então, aqui tem uma div com a classe col. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem um container, a gente tem uma linha e a gente tem uma, duas, três colunas. Como a gente não definiu aqui o tamanho, nem se é small, medium, então ele vai dividir isso sempre por igual. Aqui mais para baixo ele mostra, né, aquilo que eu já falei para vocês dos breakpoints, quando utilizar cada um. A parte aqui de auto layout, né? Então eu mostrei em um momento que a gente não definiu os tamanhos das colunas. Aqui eu tenho uma linha com duas colunas, ele dividiu por igual. E tá vendo? Aqui é como se fosse 6 e 6. Aí eu criei uma outra linha e coloquei 3 colunas. Então agora aqui ele tem como se fosse 4, 4 e 4, né? Então sempre se a gente for analisar aqui, ele tem os tamanhos que no final, se a gente somar tudo, vai dar 12. Por isso, o esquema lá de 12 grids. Mas aqui embaixo, a gente consegue perceber também que a gente tem algumas colunas com tamanho diferente. Então, aqui está um pouco menor, aqui está um pouco menor, e essa aqui está bem maior, ele não dividiu por igual. Por quê? A primeira, eu defini somente o col. A última, também. Porém, essa aqui do meio, tá vendo? Ó, eu digitei aqui um col de 6. Então, o que que vai acontecer? A que eu defini vai ocupar 6 espaços. As outras, ele vai se ajustar ali no que resta para dar 12. Então, aqui tem 6, aqui deve ter mais 3 e aqui deve ter mais 3. Somando no final de tudo isso aí, os 12. A mesma coisa acontece aqui para baixo, só que aqui ele definiu como 5. Então, ele vai se redistribuindo sempre aí para que no final o somatório dê 12. E aí aqui tem vários outros exemplos, tá? Com o tamanho automático, entre outras coisas. Aqui ele já está usando o col LG, que seria de large, 2. Então, se for em um layout comum, ele se ajusta automaticamente dividindo tudo por igual. Se for um layout onde a largura lá, né, for large, eu não me lembro agora exatamente qual é o breakpoint, ele vai ocupar 2 pedaços desse layout. E assim por diante. Acho que eu já falei um monte, vou só mostrar mais alguma coisinha para a gente poder já ir para a prática, tá? Então aqui ele mostra como utilizar as colunas, mas a gente basicamente, né, para usar uma linha, a gente tem que ter uma coluna anteriormente. Os gutters são os espaçamentos, né, ó, entre duas colunas. Então aqui eu criei aqui uma row com esse GX de 5. Então vai ter um gutter aqui de 5 pixels. No caso aqui está um pouco maior que aqui, porque aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5. Aqui também tem 5, 5, 5 e assim por diante. Aqui em CSS Grid também ele tem um exemplo, tá bom? Onde a gente utiliza simplesmente o grid e ele já entende que tudo que eu for colocar aqui dentro são as minhas colunas. Acho que já dá para a gente praticar um pouco. Vamos lá. Então, vou vir aqui na nossa página, basicamente aí tem um Hello World, tem um OK. A gente vai lá para o nosso código agora para começar a fazer algumas coisas. Vou apagar isso tudo aqui que está no meu arquivo CSS e eu vou começar a adicionar aqui um pouco abaixo
algumas divs para a gente poder começar a trabalhar com o nosso layout. Então, antes de tudo, a gente precisa ter uma div com uma class container, ok? Dentro desse container, a gente vai ter uma outra div com a minha linha. Então, eu coloco aqui uma class row. E dentro dessa linha, eu vou ter o quê? Esse aqui é como se fosse uma tabela do HTML, como se fosse o grid layout, só que um pouco mais simplificado. Porque a gente constrói só o HTML, o CSS já está sendo puxado automaticamente por essas classes que a gente está usando aqui. Aqui eu vou criar agora algumas divs com a class col. Vou fazer mais duas aqui. Eu vou enumerar aqui só para a gente conseguir enxergá-las lá dentro. Então, eu tenho um container com uma linha. E essa minha linha tem o quê? 3 colunas, cada uma com um númerozinho ali aparecendo. O nosso estilo CSS não tem nada. Vamos ver como é que ficou isso até agora. Olha só, automaticamente já apareceram ali os 3 números lado a lado. Talvez, né? Está um pouco difícil ainda da gente entender aqui o que está acontecendo. Então é por isso que eu vou usar agora aqui o nosso estilo CSS. Vou criar uma classe aqui, ó, sei lá, cinza. E vou colocar aqui um background color CCC. Vou criar, na verdade eu criei aqui um cinza. Vou criar aqui um cinza claro. E vou criar aqui um cinza escuro. Cinza escuro, agora que eu percebi aqui que eu criei a cor errada, né? Tá faltando ali o hashtag. Na verdade, acho que o cinza claro eu vou deixar esse. E o cinza eu vou colocar um 777. Beleza, então eu criei só aqui 3 cores para a gente poder colocar nesses nossos elementos. Então aqui eu estou dizendo que essa classe ela vai receber uma coluna, coluna, coluna. Isso é uma classe lá do Bootstrap. Mas eu consigo também vir aqui e adicionar uma classe minha, como por exemplo aquela classe cinza. Beleza? Vamos ver o que está acontecendo agora. Ó, o meu primeiro item, ele recebeu a classe cinza, que é essa coloração cinza. Agora, essa classe de baixo, eu vou colocar aqui o cinza claro. E nessa minha outra classe aqui, eu vou colocar o cinza escuro. Gente, o que eu acabei de fazer aqui é o que a gente já está cansado de fazer. A gente vai no CSS, cria uma classe e vincula ela a uma div, a um elemento. Então, eu só criei essas classes de cores coloridas aqui para a gente conseguir enxergar cada uma delas. Bom, o que aconteceu? Eu acabei de criar um mini layout, vamos dizer assim. Eu criei um container que está em volta desses 3 elementos e criei 3 divs, cada uma com um número ali dentro. Como elas não têm nada dentro, tem só um número, elas ficaram bem finas. E a largura, ele foi distribuído por 3 para ficar proporcional. Tá? Se eu vier aqui em algum deles e colocar que esse aqui é um col de 6, o que acontece? Esse aqui já é 6. Então, para os demais, só resta o quê? 3 para cada um deles. Então, vamos ver aqui o que acontece. Ó, ele aumentou de tamanho e os outros dois automaticamente assumiram um valor diferente. A gente poderia também, ao invés desse aqui ter um valor de 3, a gente poderia colocar 4. 4 com 6 a gente tem 10, então sobraria 2 para o último. Então, eu também posso fazer isso. Ó. Esse tem um tamanho, esse tem um tamanho maior e esse tem um tamanhozinho ali um pouco menor. Então, com isso, a gente começa a construir ali o layout, conseguir definir a altura, a largura, colocar a cor de fundo, a gente fez com o nosso CSS. E se vocês prestarem atenção, o nosso container ele não é fluido, ou seja, ficou uma margenzinha esquerda e uma margenzinha direita. Se a gente quiser ocupar todo o layout, igual eu falei para vocês, a gente precisa colocar a classe container fluid, ou seja, esse container agora ele vai ocupar 100% da minha tela. Beleza, a gente construiu um pré-layout, vamos pensar assim. Para ficar um pouco mais interessante, eu vou vir nesse container aqui do meio e vou adicionar aqui agora um pouco mais de conteúdo, tá? Vou criar aqui um P. Dentro desse P eu vou jogar um texto qualquer, um Lauren, e vamos ver o que acontece. Ó, se a gente analisar agora, o nosso site está um pouco mais largo, né? Um pouco mais alto, porque tem conteúdo. Aqui tem só um númerozinho 3, aqui tem só um númerozinho 1. Beleza, a gente então começou a criar um layout utilizando aí os conceitos do Bootstrap. Porém, a gente só fez o layout, a gente ainda não tem um layout responsivo. Vamos dar uma olhada. Se a gente vier aqui ó, em inspecionar, o que acontece? Esse nosso layout, ele está aqui marcado como responsivo.
A gente tinha ele mais ou menos assim no navegador, só que quando eu vou diminuindo, ó, tá vendo? Não acontece nada, ele só vai espremendo as coisas. Então eu tenho ele aqui grande, se eu abrir ele aqui no iPhone, por exemplo, ele espreme tudo. Ele ainda não está levando em conta, não está levando em consideração a questão da responsividade. Por quê? Lembra dos breakpoints? Eu não defini nenhum breakpoint, eu disse só que esse aqui vai ocupar 4, esse 6, esse 2. Mas eu preciso agora olhar um pouquinho para aqueles breakpoints para poder fazer algumas definições. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e dizer que quando ele for muito pequeno, ele vai assumir um novo layout. Então, por exemplo, como que eu faço isso? É muito simples. Eu preciso vir aqui e indicar que esse aqui é um call, tracinho, small, SM de 4. Esse aqui, a mesma coisa, SM de 6. Esse aqui é a mesma coisa, SM de 2. Eu estou dizendo que é uma coluna, porém ele vai se tornar responsível quando o layout, ou quando eu diminuir a tela para que ele seja small, tá bom? Vamos ver lá se mudou alguma coisa. Bom, vou deixar ele aqui responsivo, vou deixar ele aqui na tela grande, né? Eu vou atualizar para aplicar aqueles meus novos conceitos. E conforme eu for diminuindo aqui, ó, a princípio não está acontecendo nada. Se a gente olhar aqui no Grid System, vamos vir aqui nos breakpoints. Quando eu uso o SM, tá vendo? Ó, ele assume esse valor até 576. Então vamos vir diminuindo aqui até chegar em um valor próximo a isso. Opa, olha lá, ó, 576. Ainda ele está daquele tamanho anteriormente. A partir que eu venho por 575, ó, ele já reorganizou o meu layout. Muito parecido com aquilo que a gente fazia lá nas Media Carries, entenderam? Então agora a gente tem um layout fluido também, usando a questão da responsividade. Aí vocês podem estar me perguntando, nossa, mas aqui ele só mudou no small, no menor de todos e tal. Como eu poderia corrigir isso e fazer para que ele se adapte a outros também? Basta a gente vir aqui e adicionar call, por exemplo, tracinho, a large, de e colocar um valor qualquer, tá? Aí a gente precisa parar, pensar e ver. Quando o meu layout tiver um tamanho X, eu quero que ele transforme para tantas colunas e assim por diante. A gente pode adicionar aqui várias classes e conforme chegar numa regra que atinja, né, o que satisfaça essa condição aqui de large, ele vai mudar para, ao invés de 4, 6 colunas e assim por diante. Então, com essa aula, a gente conseguiu ver um pouquinho aqui como a gente cria um layout. Eu só criei uma linha, tá? Mas a gente poderia ter aqui, por exemplo, ó, uma outra linha, tá? A gente poderia ter uma outra linha com outros tamanhos. Eu vou inverter. Aqui eu vou colocar 6, aqui eu vou colocar 2 e aqui eu vou colocar 4. Algo bem rápido só para vocês verem que, vamos deixar ele grande, né? Então tinha lá 4, 6, 2. Criei uma nova coluna embaixo com 6, 2 e 4. E conforme a gente for diminuindo aqui, ó, quando chegar naquele tamanho, ó, que a gente tem lá do small, ele vai se reajustar aqui no layout. Então, com base nisso, a gente consegue agora colocar quantas linhas, quantas colunas a gente quiser. A gente consegue também ir organizando ali, né, os limites, os breakpoints que a gente quer que o nosso layout se redistribua ou não, para tentar construir o layout aí de uma maneira totalmente responsiva. Bom, por essa aula eu já passei bastante coisa. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a utilizar já alguns componentes prontos do Bootstrap.